Boa noite, Andréa. Boa noite, boa noite. Se conseguir me dar um retorno, se estiver me ouvindo, me vendo. Boa noite, transmutados. Dai, tá me vendo, tá me ouvindo, tá tudo show? Que hoje foi correria. Hoje cheguei aqui. Boa noite, Lé. Boa noite, boa noite. Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, vamos tocar alguns aspectos, vamos falar também de algumas coisas que a gente não percebe, né, mas algumas perguntas que vão fazer a gente refletir, isso é muito bom, né, quando a gente traz perguntas poderosas, né, que fazem a gente refletir, que fazem a gente pensar, que fazem a gente raciocinar, para conseguir tomar uma ação sobre a nossa vida, né. Hoje o assunto é sobre meta-humano, né? E o assunto sobre o meta-humano, para a gente entender um pouquinho, né? A gente vai ter que pegar o que é meta, né? Desmistificar o que é o meta, né? Tá me ouvindo? Boa noite, Carol. Boa noite a Carol. Como é que é o nome do teu filho aí, Carol? Aquele bacuri, que a gente chama aqui no sul, é bacuri, né? Ó, temos um outro transmutado aí, que foi derrubar minha árvore lá em Dáquila Pesquisa. Não derrubou não, foi o vento, né? Então, transmutados, sejam todos bem-vindos. Hoje para mais uma live. Semana passada não deu tempo de desenvolver um conteúdo, né? E muitas vezes quando não tem aí um conteúdo meio que já na mão aí, fica um pouco difícil de desmembrar o conteúdo, né? Mas hoje a gente está aqui. Então, boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Vamos direto ao assunto, né? Porque, como diz, o tempo urge, mesmo que o tempo não exista, mas a gente conta o espaço de tempo, né? Que é o relógio, a dominação da nossa mente no dia a dia através do relógio, a contagem do espaço de tempo. Ah, lá vem o Marco, né? Querendo já conspirar. Hoje eu estou tomando o detergente mais usado no mundo, né? Não é aquela bebida que começa com C e termina com lá, não é aquela lá, né? O melhor detergente é esse daqui, que se chama água, né? Água purificada 2 vezes no, no purificador de barro, né? Que é bem interessante, né? Se conseguir adquirir um daqueles purificador de barro para ter em casa, né, uns filtros de barro, é muito interessante, né, começar a colocar para dentro do nosso corpo aí, cuidar da nossa nave, né, cuidar aí, que a gente tem um processo pela frente aí, né, muita coisa para acontecer ainda, e a gente precisa cuidar com os combustíveis que a gente coloca dentro do corpo, certo? Só aí já estamos. Eu tô comprando agora. Eu não tô vendendo. Não, entendi, tá? Eu entendi. Mas faz tempo que eu estava pesquisando. Assim, filtro de barro, gente. Filtro de barro. Vai lá no Mercado Livre, qualquer outra loja, ela vai e compra, tá? Não fica pensando muito se vale a pena ou não vale a pena. Eu digo que vale a pena, tá? Vale muito a pena você ter um filtro de barro em casa. Tá? E você pode ainda nesse filtro de barro, você pode fazer uma misturinha de argila kimberlito também, né? Que a argila kimberlito vai liberar aí umas partículas de ouro monatômico na água também. Isso vai fazer muito bem para o nosso corpo, vai fazer a gente vibrar, né? Vai mudar a vibração do nosso corpo, né? Ouro monatômico aí que basicamente o nosso corpo foi constituído, né? Dessa argila aí. E a gente precisa começar a retomar aos poucos, né? Usar a sabedoria, usar a inteligência, né? Para o nosso bem-estar mesmo, né? Para a nossa vida mesmo, para o nosso prolongamento de vida. Então isso é muito importante. Hoje eu mudei a posição, hoje eu estou falando para cima, né? Eu inverti aqui, né? Mas assim, tudo é ação, tá? Tem que ir tomar ação e fazer aquilo que é importante para você,
né, se estiver dentro do seu objetivo. Então, boa noite a todos que estão chegando, boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Então, estou enrolando um pouco aqui para que todo mundo consiga pegar um pouco desse assunto, de algumas perguntas que eu vou fazer, que você pode fazer essas perguntas e se refletir também para você mesmo, né? Então, acredito que muitas das perguntas a gente não costuma fazer para a gente costuma mais perguntar para as outras pessoas do que se fazer perguntas, né? E quando você começa a se questionar de algumas coisas, criar perguntas poderosas para você entrar em ação, isso começa a incomodar você, porque você começa a enxergar as coisas que você não gostaria de enxergar. Você começa a ver aquilo que você não queria ver, né? Que é tudo sobre você, não é sobre o mundo aí fora, não é sobre pessoas, não é sobre empresas, não é sobre nada, nem físico, nem místico, mas é tudo sobre você. Então o assunto de hoje é muito importante para isso, né? Não poderia deixar de falar sobre isso, que é, né, o propósito, a primeira pergunta. Vamos começar com uma primeira pergunta. Então, boa noite a todos, meu nome é Marco Pavão, sejam todos bem-vindos. E hoje a nossa live é sobre o meta-humano. E a primeira pergunta é: qual o propósito de você ser criado? Se você quiser escrever aí, no seu caderno, sei lá, ou quiser memorizar de alguma forma, a primeira pergunta: qual o propósito de você ser criado? Por que você está aqui? Por que você chegou aqui? Qual que é o propósito disso tudo? Só aí a gente já começa a desmembrar algumas coisas que nós não estamos acostumados a pensar. Se alguém nos criou, se alguém conseguiu essa façanha de nos criar, e nessa criação colocou-se um propósito, essa criação já chegou com um propósito, por que estamos tão perdidos? Por que não conseguimos desenvolver o máximo do nosso potencial? Por que será? E essa pergunta é uma pergunta muito forte mesmo, que vai mexer com a gente. Por que nós fomos criados? Qual é o propósito de nós sermos criados? Vamos pegar aqui o grande criador, sei lá, o maioral de todos, o casal criador, digamos assim, né? Porque nada se cria sem ter uma polaridade oposta. Então, o casal criador, qual foi o propósito do casal criador colocar essas pessoinhas no mundo? Qual que é o propósito? Você consegue dizer para mim, escrever aí qual que é o propósito da criação? É uma pergunta muito abrangente, mas ela é uma pergunta muito pessoal, porque tem a ver com você. É uma pergunta muito profunda, que você começa a refletir e procurando um sentido, certo? Sabe aquele sentido da vida, Platão, não sei o quê? A gente pode trazer para algo mais simples, né? A gente traz para algo mais simples para que a gente consiga mensurar, porque nós fomos desenvolvidos, a nossa mente foi desenvolvida nessa simplicidade, né? E não na complexidade. Ou talvez tornaram tão complexo que a gente optou pela simplicidade e não procurar aquilo que era complexo. E a nossa zona de conforto, ela ficou na simplicidade e não na complexidade, porque o ser humano, ele é uma criação mais complexa que existe. A vida é uma complexidade tamanha que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue compreender profundamente tudo isso, né? Mas dentro dessa complexidade, a gente pode ajustar ela para uma simplicidade, para que a gente não fique dando círculos, né? Andando em círculos, né? Dentro dessa complexidade. Porque uma das coisas que o sistema fez para a gente foi exatamente tornar tudo muito complexo para que você tivesse preguiça de ir em busca daquilo que é importante para você. Estou certo ou estou certo? Evolução. Pois bem, evoluir. O que é para cada um de nós evoluir? Quando você fala evolução?
O que isso quer dizer para você, evoluir? Você entende que você aprofunda a pergunta, né? O propósito, a evolução, mas em que sentido de evolução? Porque existem muitas maneiras de se evoluir, certo? Até uma pessoa que está presa num nível de frequência muito baixo, pessoas, digamos que com comportamentos ruins, estejam numa frequência tão baixa que elas também pensam que elas estão evoluindo. Então, o termo evoluir, talvez ele não seja mensurado, né, dentro daquilo que nós buscamos. Ah, eu estou procurando evoluir, mas aí você fica em círculos, em círculos, em círculos, em círculos, e você não consegue sair desse labirinto da evolução. Mas qual que é o propósito realmente da criação? Né? Evoluir, mas evoluir para onde? Quem evoluir? Para onde evoluir? Você entende que você abrange um sistema todo? E é aí que entra a questão da perda de poder. A perda do poder do ser humano. Boa noite, Dava, boa noite, dimensionais, sejam todos bem-vindos. Né? Boa noite os diferentes, né? Que existe uma linguagem aí que são os diferentes. Os diferentes são aquelas pessoas insatisfeitas com as complexidades que o sistema impôs para nós. Eu me incluo nesses diferentes. E por ser diferente, questionador, a gente vai em busca de respostas. Aonde essas respostas sempre começam pelas perguntas. Então, nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Quando nós buscamos alguma coisa que dentro da complexidade do sistema, tentar compreender tudo isso, nós somos diferentes. Né? Nós não somos acomodados, nós não estamos na zona de conforto. Né? E a busca, esse propósito que a Dai falou, que está dentro da evolução, é uma busca constante, é um labirinto. E nesse labirinto nós vamos ter que voltar para uma simplicidade e olhar por cima desse labirinto, ser diferente, não ficar dentro do labirinto, olhar por cima das camadas desse labirinto e entender o labirinto todo, que é onde as respostas estão escondidas. Pois bem, o conceito de meta-humano, ele se refere ao meta além, aquilo que possui habilidades extraordinárias, certo? Então, o meta, se você pegar a palavra traduzida literalmente, ela quer dizer além. É aquilo que tem habilidades extraordinárias. É diferente do transhumano. O meta-humano é muito diferente disso, certo? Então, ele desenvolve habilidades dele mesmo, ele evolui o seu corpo, a sua mente, os seus sentimentos, o seu padrão, ele sai daquele padrão, ele busca novos desafios, digamos assim, para que ele consiga evoluir também. Desafios que vão ser novas oportunidades, no caso. Né? Então, o meta, o além, né, aquele que possui habilidades extraordinárias, somos nós. E por que nós não conseguimos desenvolver todo esse nosso potencial de meta-humano? Se nós possuímos uma tecnologia incrível que se chama cérebro, nós possuímos aí um HD infinito, nós possuímos aí uma máquina quântica chamada coração que pulsa eletromagnetismo, uma frequência extraordinária, o nosso coração, né? E a gente não consegue desenvolver todas as nossas habilidades. Boa noite, Regiane, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, seus transmutados. Então, por que nós não conseguimos atingir o máximo das nossas habilidades? O que está travando esse meta-humano de ser um meta, de ser o extraordinário? Porque, veja bem, quando eu falo de propósito da criação, não é só o propósito da criação, porque muitos vão dizer assim, os religiosos, aquilo que incluíram na nossa mente, os religiosos vão pensar assim, o propósito da criação. Muitos espíritas também pensam assim,
que nós estamos aqui para reparar os erros através do sofrimento, para que nós conseguimos chegar num paraíso, que é a evolução após a morte. Muitos pensam dessa forma, tá? Não é crítica a um nem outro. Estou falando do modo, o conceito de se pensar no propósito da criação, certo? Então, para muitos, é passar por todo esse sofrimento, né? Como até Chico Xavier falava isso, que a Terra era uma expiação, né? Era uma prisão, e nós podemos entender de forma diferente, né? Nós podemos entender aqui como uma grande oportunidade para desenvolver todo esse nosso potencial em espírito, mente e corpo, unindo a tríade. Então, o conceito de meta, ele é esse extraordinário desse propósito da união do corpo, espírito e mente. Se nós conseguirmos alinhar o nosso corpo, combustível, né? Combustível para a mente, né? E o altruísmo, o ser benevolente, usar essas habilidades, esse desenvolvimento para que outros possam se desenvolver, você está atuando dentro da tríade. Você está sendo um meta-humano, você está indo além, você está sendo extraordinário. Mas o extraordinário, ele não fica só aí. Será que o extraordinário é aquele cara que eles apresentam na Disney, aquele, sei lá, na televisão, que sai raio dos olhos, outro sai raio das mãos, enfim, é nesse conceito de meta-humano? Não, não é nesse conceito. Quando nós falamos em meta, ir além, nós podemos ir além em comunicação por pensamento. Já aconteceu isso com você, e eu sei que aconteceu, de você pensar em alguém, se alguém ligar para você. Houve uma comunicação instantânea, houve uma sincronização de frequência e aconteceu que a outra pessoa entrou em contato com você. Ou você pensou em alguém e esse alguém você encontrou na rua. Olha que incrível isso. Isso é uma habilidade. Nós podemos encontrar pessoas através do nosso pensamento. É gerar uma frequência, gerar como é que eu vou explicar aqui para vocês? Criar uma realidade futura, enxergando as coisas acontecendo, colocando um sentimento lá. É como o cara que tem uma namorada, né? Ele ama muito essa namorada e ele vê ela só no final de semana. Olha o conceito que eu estou pegando aqui. E aí ele fica criando para o final de semana tudo aquilo que ele gostaria, né? Prazer, a felicidade, tudo isso que vai gerar coisas boas para eles no caso, né? Então, tem um vento bem forte aqui. Então, o criar, o colocar o sentimento e o pensamento, criando a realidade, você está sendo um meta-humano, você está sendo extraordinário. Só que ensinaram nós a usar essa habilidade para o negativo. Quando nós começamos a utilizar essa habilidade para o negativo, que foi ensinado a nós pensarmos, pensar no negativo é muito fácil. Nossa, e como é fácil pensar no negativo. Deixa eu fazer. Copiei outro. Copiei alguém aqui, né? Então, o que acontece? Essa questão do meta-humano, se você pensar em propósito, dentro da sua empresa onde você trabalha 8 horas, ou 6 horas, ou sei lá quantas horas você trabalha, ou você é dono do próprio negócio. Quantas horas você fica dentro desse trabalho? Você consegue alinhar o propósito desse trabalho com o teu propósito de vida? Se você não consegue alinhar teu trabalho com o teu propósito de vida, tá uma coisa desalinhada, certo? Não tá acontecendo para um e não está acontecendo para outro, certo? Porque você passa mais tempo da sua vida na sua área de trabalho do que em casa com a família, com os animais, enfim, ou na natureza, ou fazendo qualquer outra coisa, ou se desenvolvendo. Então, se o teu propósito não está alinhado com aquilo que você está fazendo,
Você está vegetando, você está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, mas você não está o quê? Você não está se desenvolvendo, certo? Você não está desenvolvendo habilidades, você não está criando perspectivas, você está apenas ali fazendo aquele trabalho, sei lá, para chegar no final do ano, ir para a praia, se divertir, sei lá, alguma coisa assim. Você está vegetando, certo? Então, a questão do propósito, tanto da criação e o propósito de você fazer o que você faz durante o teu dia, tem que ter um alinhamento com aquilo que você quer atingir. Se eu te perguntar hoje qual é seu propósito de vida, você sabe responder? O seu propósito de vida está alinhado com o que você faz? Se não está alinhado, então, como é que agora, a partir de agora, eu posso pensar em alinhar o meu propósito de vida com o meu trabalho ou com o que eu faço, enfim, com a minha empresa? Como é que eu posso alinhar esses dois? Por quê? Vai chegar um momento que você só vai pensar no final do mês, no recebimento, enfim, tá, e não vai pensar em desenvolver novas habilidades. Desenvolver novas habilidades tem a ver com o todo. Tem a ver com a comunicação, tem a ver com um novo olhar, tem a ver com o seu corpo, com a sua saúde, tem a ver com aspectos de você olhar o geral e não só olhar o micro, mas tem que se olhar o macro também. Né? Isso é uma habilidade de olhar o macro, para onde eu estou indo. Então, esse alinhamento ele tem que haver para que você consiga desenvolver o extraordinário em você. Porque se você não está conseguindo alinhar o teu propósito de vida com aquilo que você faz, mesmo que o que você faz não esteja de acordo com aquilo que você gostaria, não seja teu sonho de trabalho, mas você precisa criar um alinhamento. Amo o meu trabalho, eu consigo o meu trabalho, é meu propósito de vida, que bacana. A Novembrina, show de bola. Então, boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Então, que habilidades eu estou pensando em desenvolver todos os dias? Eu consigo ir para a academia e levantar 5 quilos a mais do que eu levantei ontem? Ah, eu consigo, mas eu vou lá para isso, eu penso em ir lá para fazer isso, ou isso não quer dizer nada para mim? Eu posso correr 10 quilômetros, posso correr 11 quilômetros, ou isso não quer dizer nada para mim? Ou você faz apenas porque tem que fazer, porque a sociedade diz que você tem que ser assim, assim, assado. Entende? Ou ir na academia, tirar uma foto, enfim, alguma coisa assim, né? Porque você gosta de você em primeiro lugar. Se você bate foto de você é porque você se admira, você gosta de você. Isso é muito importante, tá? Eu acho que todo mundo deveria tirar foto, enfim, olhar para o seu templo, né, para a sua nave e saber que ali está acontecendo uma transformação. Você está fazendo isso com um propósito, certo? Com o propósito de encontrar um novo namorado, com o propósito de saúde, com o propósito... Estamos falando no micro, certo? Estamos falando do propósito de você prolongar a sua vida. Há inúmeros propósitos que você pode ir para a academia. Para o seu trabalho, qual é o propósito de você ir para o seu trabalho? Existe ali um alinhamento de propósito da empresa com o seu? Se o seu for financeiro, seu propósito é financeiro, o que esse financeiro pode dar para você? Está alinhado o financeiro com o teu propósito? Teu propósito de vida pode ser liberdade? Para isso você precisa ter o financeiro? Lógico que precisa, porque o financeiro é liberdade, te dá liberdade. Para você ir onde você quer, para você fazer aquilo que você quer, comprar aquilo que você quer ou não comprar nada. Porque não faz mais sentido para você adquirir coisas. Porque quando você está alinhado com o teu propósito, você desenvolveu uma nova habilidade. Agora você começa a olhar que essas coisas de aquisições elas já não são importantes, não estão alinhadas com o teu propósito. E aí você começa a desenvolver essa habilidade de olhar para o macro. Quando você começa a desenvolver a habilidade de olhar para o macro, o sistema começa a se assustar com você. Ele começa
não permitir certas coisas para você, que você fale certas coisas, que você faça certas coisas. O sistema ele é muito engessado. E quando você está alinhado com o propósito, você começa a olhar para o sistema e você começa a pensar em liberdade. Agora eu tenho que pensar na minha liberdade. Mas você vai todos os dias, acorda todos os dias pensando na sua liberdade? Essa é a questão. Como eu faço academia porque gosto, mas por saúde também. Isso é um propósito, de viver mais, viver com qualidade de vida. É um propósito. Se eu viver mais e com mais qualidade de vida, significa que eu posso fazer mais diferença no mundo, uma diferença maior no mundo. Né? Então, o meu propósito de vida é liberdade financeira, então eu tenho que acordar todos os dias com esse propósito. E aí, se a empresa estiver alinhada com esse propósito e eu tiver as oportunidades dentro dessa empresa que vão me dar essa liberdade, que vão me dar, não, eu vou conquistar essa liberdade através do que eu faço. Estiver alinhado, eu vou ter tempo para desenvolver as novas habilidades mentais, né, e as novas habilidades do meu corpo. Certo? Assim como eu posso levantar 20 quilos, eu posso levantar 25, 30, 40, 50 quilos. Certo? É só uma questão de treinamento. E o meta-humano, ele precisa, e todos nós somos meta-humanos, todos nós somos extraordinários e nós precisamos ir além, buscar ir além, sempre além. Uma das coisas que eu falo quando eu toco na parte do dinheiro, eu recomendo que todo mundo tenha esse livro aqui, ó. Eu recomendo que todo mundo tenha esse livro aqui, deixa eu me esconder, tá? Fica bem aqui, ó, gravadinho para vocês. E olha a parte 2 desse livro aqui. Parte 2 desse livro aqui. Esse livro aqui Esse livro aqui, ele é um livro de psiquiatras que estudaram, eu já promovi esse livro aqui várias vezes, mas não posso deixar, falando de meta-humano, não posso deixar de falar dele, porque ele é um livro que foi estudado com grandes empreendedores, grandes pessoas que enriqueceram, que ganharam fortunas, que herdaram fortunas e voltaram a um padrão de ficar sem nada. Então significa que há um desalinhamento com o propósito, certo, da questão financeira com aquilo que eles estavam almejando, com aquilo que eles estavam buscando. E aí essas pessoas buscaram Brad Klontz e Ted Klontz, né, para fazer um trabalho sobre o impacto das emoções na vida financeira. Só que quando você fala impacto das emoções, quando você fala impacto das emoções, existem muitos bloqueios na nossa mente, tá? Aqui de novo, ó. É a mente acima do dinheiro. A Mente Acima do Dinheiro, de Brad Klontz e Ted Klontz. Essa aqui é a segunda edição do livro. A negação é um mecanismo de defesa clássico, projetado para reduzir a ansiedade e a vergonha em relação aos nossos problemas. Enfim, só uma partezinha ali para vocês se interessarem pelo livro, tá? Então, a questão do meta-humano, ela sempre você vai olhar para você e você vai se fazer perguntas. O que eu vou fazer hoje para adquirir uma nova habilidade ou desbloquear uma nova habilidade? Ou treinar melhor essa minha habilidade. Pode ser na área de comunicação, mas você tem que ir fazer. Pode ser na área de, sei lá, terapia, qualquer área, sei lá, administrativa, mercado financeiro, alguma coisa assim. Você pode adquirir novas habilidades. Quando você foca somente no financeiro, você acaba
saindo de casa, indo para o trabalho, do trabalho você acaba voltando para casa, e assim a sua vida passa, continua passando, e você não dá interesse para quem você é de verdade. O sistema criou a mente humana dessa forma. O sistema implantou esse chip dessa forma na nossa cabeça. Tanto que quando se fala em financeiro é muito bom. É ótimo falar em financeiro. Eu adoro falar em financeiro. Eu estudo o mercado financeiro, pesquiso sobre o mercado financeiro. Entende? Então, no mercado financeiro você acaba se deparando com as suas emoções, porque as suas emoções no mercado financeiro têm a ver com questões familiares, que é o que esse livro aqui fala muito. É um estudo real de pessoas multimilionárias, é um estudo real, porque que essas pessoas perderam tudo em suas vidas, né? Por causa desses bloqueios emocionais. Né? Mas vocês vão ler, vocês vão adorar esse livro aí, tá? Eu, quando li a primeira vez, me deu vários negócios. Porque começou a vir na minha memória várias coisas da infância e tal. E eu disse, meu Deus, como é que eu não li esse livro antes para descobrir tudo isso, né? Mas quando você está preparado, a informação chega. Né? E ela chega chutando o pé na porta e ela não quer nem saber se vai doer ou não. Então, é melhor que você se prepare logo, né, para as coisas, para o autodesenvolvimento. E o método humano, quando você começa a treinar a sua mente, né, o método humano, quando ele começa a treinar a mente, ele começa o autodescobrimento, dependências emocionais, né? Os vazios, né, Dai? Os vazios. Então, todos nós procuramos preencher os vazios nossos de alguma forma, certo? Muitas vezes lidamos com pessoas, nos exaltamos com pessoas baseados em gatilhos mentais que nós temos, né? Mas isso é uma outra conversa, né? Então, quando nós começamos a desenvolver a nossa mente, pensar em desenvolver a nossa mente, entender qual é o nosso propósito, porque se você entender assim, bom, o meu propósito de vida, a partir de agora, eu entendi que é isso, isso e isso. Agora eu vou começar a fazer coisas para que isso se alinhe com o meu propósito de vida. E você vai ver que você vai mudar um padrão de sentimento, você vai girar a chave, é um giro de chave mesmo. Você vai entender que você não está fazendo por fazer, você está fazendo porque agora você encontrou, né? Você descobriu. A partir do momento que você começou a trabalhar a sua mente. Trabalhando a mente, e aí você começa a trabalhar teu corpo. Mas peraí, o meu propósito, o meu corpo está alinhado com o meu propósito? Aqui, essa casca aqui está alinhada com o meu propósito? Não, peraí, se não está alinhada, eu vou ter que começar a trabalhar essa minha nave, vou ter que começar a trabalhar, né, o meu corpo, vou ter que alinhar o meu corpo para que eu consiga atingir esse propósito. Aí, nesse movimento de trabalhar a mente, você já começa a perceber coisas ao teu redor, você começa, na tua visão periférica, a enxergar coisas, você começa a captar coisas, você começa a antecipar coisas na sua vida, e isso, muitas vezes, você se assusta com o que eu, muitas vezes, olhava as coisas e dizia assim, bom, isso é assim, 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 assado. E, como diz o ditado, batata. Era assim. Porque você começa a captar o que existe, né, ao teu redor, né, nesse campo vibratório, e aí você começa a entender o que é um meta, ir além dos 5 sentidos, da visão, audição, tato, olfato, paladar, né? São 5 sentidos aí que nós utilizamos no nosso dia a dia e automaticamente. Mas para ir além dos 5 sentidos, para ser um meta, você precisa trabalhar muito a mente. Para trabalhar muito a mente,
Nós precisamos do quê? Lógico que nós precisamos de uma boa noite de sono, nós precisamos de uma atividade física legal, nós precisamos nos desafiar, aumentar a carga elétrica, nós precisamos também de uma boa meditação consciente. Meditação consciente é a meditação de respiração, respiração. Essa leitura nos leva a acessar os campos mórficos e com isso poder ressignificar. Rejane, eu vou te dizer que alguns aspectos que aconteceram na sua vida, você vai conseguir, porque são histórias reais, tá? São histórias reais e isso vai de encontro, talvez, com alguma coisa que você viveu no seu passado, que esteja ali e você não esteja querendo, e você não está conseguindo enxergar ou não está querendo enxergar, tá? Então, essa leitura vai te levar a entender esse aspecto, só que você tem que ter ali uma sabedoria para que você consiga compreender e você talvez buscar ajuda para isso, né, para ultrapassar esse desafio que você encontra em você, né? De alguma forma, você vai ter que trabalhar isso em você. Seja a constelação familiar, seja, sei lá, uma terapia não sei do que, sei lá, tem inúmeras terapias aí que você pode se enquadrar aí em várias, sei lá, numerologia, sei lá, tem um monte aí, né? Terapias por frequência também, então você pode fazer, né? Que é muito bom também. Mas essa parte emocional, no campo emocional, ela pega bastante esse livro aqui pega bastante no campo emocional. Então essa live ela vai ficar gravada no Instagram também, depois eu vou subir ela para o YouTube também, porque é um assunto que precisa pensar, precisa mensurar, precisa raciocinar, precisa entender, compreender e aceitar acima de tudo. Se você não aceita que você está saindo de casa todos os dias e está apenas perdendo o tempo da sua vida, enfim, você vai perder tempo da sua vida. Agora, quando você entende que você sai todos os dias da sua casa com um propósito muito claro, você vai estar vivendo por mais tempo. E quando você tem o propósito claro para você, você vai atingir novos níveis na sua vida. Em todas as áreas, né? Então, dentro desse propósito, ele envolve essas 5 áreas, né? A familiar, a financeira, a espiritual, emocional, a social. Eu acho que falei espiritual, mas é isso daí. É isso daí. Vai envolver essas áreas aí da sua vida e você vai compreender o que essas áreas da sua vida estão sendo transformadas com uma visão ampla do todo. Você vai estar olhando o mapa, né? Você é o território e você vai estar olhando de cima agora, né? Enxergando o mapa, mas você precisa entender o território também. O que é o mapa? Mapa do Brasil. O que tem dentro do Brasil? Tem cidades, tem os estados, enfim, tem natureza, tem lago, tem rios, tem animais, tem carros, enfim, tem aviões, tem tudo isso. Ali é o território, certo? Então você precisa compreender o território, né? Assim como você sai de casa entendendo como você vai chegar até teu local de trabalho, você é o território, você entende o território, já sabe como chegar. É um GPS que está na sua cabeça. Mas você tem esse próprio GPS com você? Quando acontece alguma coisa que desperta um gatilho em você, você tem esse GPS para encontrar onde é que está a raiz desse problema em você? Esse desafio que está dentro de você? Será que você tem esse mesmo GPS? Ou será que você esconde isso de você? O desenvolvimento de habilidades do meta, ele começa por aí, entendendo a si mesmo, entendendo a si próprio. Primeiro, aqui, entendendo a sua mente, como eu penso todos os dias, o que eu penso todos os dias, o que eu penso de mim e o que eu penso, o que acontece fora de mim, o que eu faço com aquilo que acontece fora de mim que eu mesmo gerei. Porque ninguém faz nada pra gente, tudo se trata de nós mesmos.
você acabou atraindo, você acabou tomando ações, fazendo ações que aquilo acabou chegando até você. Essas perguntas vão fazer você realmente pensar por que aquilo aconteceu. O que eu fiz, qual a ação que eu tomei que aquilo aconteceu. Mas agora eu posso fazer diferente. Olha só o que é o meta. Ele está indo além. Se ele está indo além, mensurando tudo o que está acontecendo ao seu redor, significa que ele está desenvolvendo habilidades. Vamos lá. Habilidades de se comunicar com outras formas de energia, digamos assim, outras formas de vida. Você vai na natureza, certo? A partir de agora você vai na natureza, você vai caminhar na natureza e você vai tentar conversar com um inseto, uma borboleta, um grilo, um beija-flor, um pássaro. Você vai conversar com alguma coisa. Se for com uma borboleta, você vai conversar com aquela borboleta e você vai dar comandos para ela, para que ela venha e sente na sua mão. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso, tive paciência e aconteceu exatamente aquilo que eu estava mentalizando. Eu consegui me comunicar. Até postei no meu story ali, enfim. Eu gosto de postar porque as pessoas consigam fazer também, sejam desafiadas a fazer. Isso é muito legal. Esse compartilhamento, saber que a gente pode fazer isso, que a gente consegue se comunicar, isso é meta, isso ia ir além. Você vai na natureza, essa borboleta estava lá, deixa eu contar essa história, a borboleta estava lá, entrou no meio do mato, né? Eu estava meio que caminhando e tal ali, né? Meio que descarregando a carga elétrica, fazendo uma troca com a natureza. E aí uma borboleta passa na minha frente e entrou no mato adentro. E aí eu pensei, eu vou chamar ela de volta e ela vai vir e vai sentar na minha mão. E aí eu fiquei de cócoras, né? Acelerei a frequência, né? Esfrega a mão, respira fundo, dá o comando. Aí de repente aquela borboleta saiu de dentro do mato. Ela fez a volta em mim, sentou na minha frente, né? E ali ela ficou e eu dei o comando para ela. Disse, eu quero que você venha e sente na minha mão. E aí ela veio um pouquinho mais para frente e de repente ela deu a volta atrás de mim, sentou no meu braço e veio e parou na minha mão. E aqui na minha mão, conforme eu a comandei para chegar até na minha mão. Significa que eu desenvolvi essa habilidade junto da natureza em dar os comandos para a natureza. Caramba, nós fizemos isso. Então, olha que extraordinário. Aí você fica pensando assim, mas isso é simples. Não, não é simples, gente. Não é simples. Se você conseguir se comunicar com a natureza, você se comunica com energia. Você não está se comunicando com inseto apenas. Você está se comunicando com um outro ser vivo que não tenha compreensão da tua linguagem, mas que obedece comandos, sinais energéticos. Olha que incrível isso. Então, olha só que maravilha. Se você conseguir desenvolver essa capacidade de você conseguir ir lá na natureza e conversar com a natureza, dar esse comando, e esse inseto, sei lá, qualquer coisa que venha e se aproxime de você e converse, consiga se comunicar com você, você pode ter certeza que você foi além, você foi extraordinário, você é um meta-humano. E todos nós somos. Só que nós não somos ensinados a desenvolver essas habilidades de comunicação. Nas casas espíritas, geralmente acontece os desdobramentos de consciência, certo? Que as pessoas desdobram a própria consciência e essa consciência ali, alguns chamam de animismo, enfim, né? Da sua própria alma, uma persona sua de uma outra época, né? Então, existe isso.
Existe a comunicação com os seres espirituais, né, que estão num outro nível de frequência. Então, os médiums, que são os meta-humanos ali na mesa, né, com esse poder de comunicação com uma outra realidade. Olha que incrível. Eles se comunicam, conseguem se identificar com essa frequência e ali se consegue trabalhar esse espírito ou receber alguma informação, né? Chico Xavier fazia muito isso, né? Então consegue receber essa informação, um recado, alguma coisa, enfim, ou até mesmo receber uma cura através de um esclarecedor e do médium também, porque nós temos o nosso campo eletromagnético, que é uma fonte de energia imensurável, certo? Nosso corpo é uma fonte de energia imensurável e a gente consegue fazer isso porque o outro é uma energia sutil, certo? Um outro tipo de energia. Então nós conseguimos dominar essa cura através do pensamento, através da nossa energia, enfim, do nosso eletromagnetismo. Pois bem, se você se desafiar e você ir fazer isso na natureza, você vai começar a desenvolver um pensamento de comunicação com as pessoas que você gosta. Você vai começar a se comunicar antecipadamente com as pessoas que você gosta, que você ama, direcionando essas pessoas para um caminho, não interferindo, mas colocando na cabeça dessa pessoa, olha, talvez você pense assim, você pense assado, esse caminho, será que não é melhor? Você faz essa pessoa refletir através do seu pensamento. Porque se você comandou algum inseto, alguma coisa para vir e se comunicar com você, com a mente humana é mais fácil ainda. Porque nós queríamos que ela ficasse o dia inteiro conosco e ela ficou andando entre uma e outra pessoa. Eu não sei aonde aconteceu isso, tá, Dai? Onde é que aconteceu isso? Foi em Dáquila? Foi numa região próxima de vocês aí? Porque em Dáquila aí é uma loucura, né? O que acontece lá. Mesma coisa, eu dei um comando para um vagalume, que ele estava na copa de uma árvore. Eu dei um comando para ele vir até mim. Ele veio na minha frente, assim, ó, pairando na minha frente, assim. Coisa incrível. Lá é maluquice que acontece lá. Jardim. Certo dia, um beija-flor saiu da flor que estava sobrevoando e ficou frente a frente comigo. Isso é raro. É raro porque você não costuma, talvez, estar nesses lugares. Não sei, eu estou apenas aqui mensurando, tá? Tentando colocar uma situação aqui. Mas se tu for mais vezes e tentar fazer isso mais vezes, vai ser uma coisa tão normal para você que você vai olhar para as pessoas e dizer, como é que você não consegue fazer isso? Mas porque você desenvolveu o além seu, o meta, entende? Você se transformou numa pessoa além. Quando eu faço as filmagens, quando eu estou treinando, enfim, eu estou filmando os ultras aqui também, acontece coisas incríveis. Eu poderia dizer assim, poxa, pessoas, como é que vocês não conseguem fazer isso? Vocês talvez não consigam porque vocês não estão treinando, entende? É basicamente isso. Se uma pessoa consegue levantar 25 quilos, você iniciou na academia agora, você não vai conseguir levantar os 25 quilos, os 50. Mas com o passar do tempo, treinando, você vai conseguir atingir os mesmos resultados. É treino isso, é desenvolvimento. E o meta-humano ele tem muito mais disso. Muito mais disso. Nós podemos criar coisas. Nós temos aí o éter, nós temos o plasma, nós temos o eletromagnetismo e nós temos a energia taquiônica. E nós podemos criar coisas, nós podemos densificar coisas. Isso não foi ensinado para nós. Quando eu falei da alquimia nas outras lives, os alquimistas conseguiam transformar coisas. Do nada eles conseguiam fazer isso.
Tanto que os alquimistas foram exterminados, né? Depois a igreja mandou proibir, né? Os alquimistas, né? Aqui em casa no Jardim, muito bom. Então, gente, a questão do meta-humano parece uma coisa tão longe da gente, que a gente vê nos desenhos, nos animes, que a gente vê nos filmes, o cara de capa vermelha fazendo coisas extraordinárias, o outro lá que é um super rico, que também, através da tecnologia, faz coisas extraordinárias. Mas a gente já viu crianças fazendo coisas extraordinárias. Crianças, se você perceber as crianças, elas fazem coisas extraordinárias todos os dias, porque elas não estão limitadas. Cuide muito do seu filho, não limite seu filho, deixa ele fazer aquilo que ele quer com a mente dele. Não fica limitando a criança, pelo amor de Deus, é o pedido que eu faço. Crie eles com uma liberdade de pensar imensurável. Mostre a eles as possibilidades que eles têm disponível para eles. Coloque para eles o quão grande e poderosos eles são, essas crianças. E você vai ver que elas fazendo coisas extraordinárias, curando pessoas. Exatamente, tem que se tornar normal, uma coisa normal. Foi tão engessado o conhecimento, tornaram tão complexo as coisas, que a gente acabou não tendo propósito na nossa vida mais. Que o nosso propósito é apenas fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. Quando as pessoas atingem um nível financeiro, tá, e aí, agora eu vou para onde? Qual que é o propósito agora? Né? Porque aquilo era uma meta, não era um propósito. Então tem que ter muito claro isso, o que é meta, o que é propósito. O propósito desse desenvolvimento do corpo, da mente e do espírito, ele tem que estar alinhado com aquilo que você faz. Para você realmente ser um meta. Quando você é um meta, um além, com habilidades extraordinárias, você consegue ajudar multidões de pessoas a fazerem a mesma coisa. Imagine multidões de pessoas conseguindo uma comunicação com a natureza. Pensa que coisa extraordinária. Se essa multidão de pessoas consegue uma comunicação com a natureza, será que essas pessoas não iam procurar uma melhor comunicação entre elas mesmas? Olha que interessante isso. Se as pessoas conseguirem uma comunicação melhor entre elas, uma autocomunicação eficiente e uma comunicação coletiva, o que aconteceria com esse sistema? Iria ruir, porque agora nós estamos atuando com propósito. É meio maluco isso, né? De dizer assim que não estamos atuando dentro do nosso propósito, não estamos atuando com propósito. Por quê? Porque fizeram a gente esquecer desse nosso propósito. Fizeram a gente esquecer de tudo isso. Mas a partir de hoje, a partir de agora, será que você é capaz de se fazer essa pergunta para você? Qual é o propósito da criação? Qual é o meu propósito aqui? Por que eu fui criado? Você pode ir além. Você pode ir além. Você pode fazer perguntas mais poderosas ainda, para desenvolver novas habilidades todos os dias. Eu vou alcançar aí uma memória cósmica minha para mim conseguir uma autocura melhor para o meu corpo, certo? E conseguir desbloquear os meus conhecimentos de outras existências. Vou desbloquear esse conhecimento. Olha que incrível isso. Às vezes você vai fazer alguma coisa que você nunca fez na sua vida e você faz melhor do que aqueles que treinaram para fazer. É ou não é? Ou não é não? É ou é? Sim ou sim? Claro! Tem coisas que você vai fazer que uma pessoa treinou a vida toda e você vai lá e faz tão bem quanto ou melhor que ela que treinou para fazer tudo aquilo. Por quê?
Por que será? Porque você acessou essa informação há um tempo atrás. E quando você foi fazer isso, você fez de uma forma com maestria. Captei, digníssimo. Não, estou longe de ser maestro ainda. Não, verdade, eu vou fazer mais vezes isso e fazer e se tornar normal, certo? Mas não fique só conversando com a natureza a partir de agora. Tente conversar mentalmente com as pessoas. Tente desenvolver a mente. Desenvolva sua mente, desenvolva seu corpo. E o restante acontece. Você vai preencher todos os vazios. Porque o nosso maior vazio é não ter respostas de quem nós somos. O nosso maior vazio é não ter resposta para onde vamos. O nosso maior vazio é não saber o nosso propósito e com isso nós sofremos todos os dias. Por quê? Porque nós repetimos as mesmas coisas todos os dias. E se nós não sabermos do nosso propósito, nós seremos infelizes e vazios e tentaremos preencher esses vazios com coisas e com pessoas. É por aí. Mas sempre tem um maluco que vai fazer uma pergunta para você, que vai mexer com a tua cachola, né? Que vai estar aqui numa live fazendo uma pergunta, que vai desafiar você a partir de agora, para que você realmente olhe seu propósito todos os dias. É o maior legado que a gente pode deixar para a humanidade, é exatamente as perguntas poderosas. É o despertar das pessoas, não é ensinando, dizendo que viemos de tal lugar, que agora vamos para tal lugar, que isso é aquilo. Não, isso é importante. Mas o que realmente mexe, o maior legado é o despertar da consciência do ser humano para aquilo que ele é de verdade. Ah, tá, a gente é dimensional, veio lá de Pegasus e agora, a partir de agora, eu vou achar meus companheiros de Pegasus e a gente vai fazer uma revolução e tal, e vamos, não sei o que, derrubar o sistema. Não, mas espera aí, você nem se encontrou em primeiro lugar, você nem sabe quais que são suas habilidades, você não encontrou ainda teu propósito na tua família, no teu bairro, na sociedade, você não encontrou teu propósito com as pessoas que te rodeiam, você ainda não adquiriu isso, e aí você já está pensando no macro, né? Então, a partir de agora, você começa a se transformar num meta-humano. Sério, você vai pensar em meta. É sério mesmo, estou falando mesmo assim. Eu estou falando porque isso é importante. Porque nós podemos dissolver com a nossa mente, nós podemos dissolver nuvens carregadas de chuva, nós podemos dissolver temporais, nós podemos fazer milhares de coisas com a nossa mente, com as nossas emoções. Mas você não pensa nisso todos os dias. Se você fazer isso todos os dias, treinar todos os dias isso, vai chegar um momento que é tão normal para você, que é tão normal que você vai estar movendo coisas com a mente. Por quê? Porque você consegue pegar tão facilmente, sincronizar tão facilmente a frequência de um objeto com a tua mente, que através daquela frequência você vai conseguir mover as coisas como se fosse um controle remoto. Nossa, mas isso é paranormal. Não, isso é normal. Isso é meta-humano, isso é meta, ir além, é extraordinário. E nós somos extraordinários, e nós temos que pensar em ser extraordinários cada vez mais. Muitas vezes, acontecem bloqueios no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Por quê? Porque nós não temos paciência para obter os resultados. Se nós treinamos e nós ainda não estamos obtendo resultados, significa que ali existe um bloqueio de muito tempo atrás. Esse bloqueio de muito tempo atrás, você vai ter que começar a dissolver esse bloqueio através dos teus treinamentos.
E você vai ter que persistir para dissolver esses bloqueios. Na força do ódio ou na força do amor. Você vai usar essas duas técnicas. Existem muitos bloqueios em nossa mente para que a gente atinja novos níveis. Assim como a gente tem bloqueios também, eu falo a gente porque muitos têm esses bloqueios emocionais, e bloqueios emocionais que causam bloqueios financeiros, que causam bloqueios de convivência na sociedade, né? Vários bloqueios. Só que através do treinamento você não vai obter os resultados de imediato e você precisa continuar. O sistema mostrou para você que é mais legal, que é mais fácil, tudo que é fácil é ruim. Mostrou para você que é muito fácil e melhor você se manter na zona de conforto. Não é legal para você treinar. Não é, de forma alguma. De forma alguma. Imagina, tu tá perdendo tempo, tu tá perdendo alguma coisa lá no YouTube, tá perdendo de olhar alguma coisa na televisão, no rádio, no Facebook, ou qualquer outra coisa ali. Você tá perdendo tempo, você poderia estar lá. Não, mas você está ali treinando. Para o sistema, é legal falar para você isso. Que aquilo lá vai te dar conforto, vai te aumentar o teu prazer. Parece que você vai estar descansando, mas não, inconscientemente vai estar cansando você. E o desafio é o treinamento, é a consistência. Você treinar com consistência até dissolver esses bloqueios, né? Buenas noches, Laura. Seja bem-vinda, transmutada. Então, o desenvolvimento da tua mente, da sua mente, tá? É muito importante. É muito importante o desenvolvimento mental. A partir do desenvolvimento mental, você tem que ir junto com o desenvolvimento do teu físico. O teu físico tem que ter o mesmo propósito que a tua mente. Se o teu físico está de acordo com a tua mente, e a mente está de acordo com o teu físico, a tua célula está vibrando mais forte naquele propósito. Certo? O teu campo vibracional está alinhado. E o teu espírito vai estar te dando esse impulso para que você consiga atingir os novos objetivos. O treinamento da mente, ele vai te levar a compreender pessoas, ele vai te levar a compreender coisas, e ele vai te levar a novos níveis de informações. Informação que não vão vir pela televisão, não vão vir pelo rádio, nem pela internet, informações cruciais para o teu desenvolvimento, quando você está desenvolvendo o teu mental. O mental vai te dar essa nova possibilidade de informações cruciais que você não faz ideia o que você vai receber na sua mente de informações, de outros níveis de frequência, certo? Deixa eu olhar as palavras. Deixa eu ver que hora que é aqui. Olha, deu quase horário ali já. Então, o meta-humano. Todos nós somos meta-humanos. Todos nós somos extraordinários. Alguns mais, outros em níveis menores, porque treinam menos do que os outros. E tudo é treinamento, tudo é um esforço muito grande. Tudo tem que se tornar prazer para você. Quando você começa a ver os resultados do teu treinamento, para você se transformar nesse meta-humano que você almeja, você vai adquirir novos poderes. Você vai influenciar pessoas, você vai influenciar multidões, você vai influenciar a família, amigos, sei lá, você vai influenciar tudo com a sua mente, com o seu poder de energia e muitas outras coisas. É uma habilidade assim que eu posso dizer que ela é uma faca de dois legumes, de dois gumes.
Por isso que consciência e poder, poder e consciência, que você esteja muito alinhado com o poder que você quer adquirir, com o propósito da criação. Certo? Como diz o nosso amigo, aqui era para ser um paraíso. O nosso amigo, né? Aqui era para ser um paraíso. Mas infelizmente, por falta de consciência, falta de compreensão, tornou-se no que é hoje. Vários deuses, várias religiões, vários santos, vários governos e uma população com um poder tão grande, mas com uma ignorância tão grande ao mesmo tempo também de si mesmo. Falta conhecimento para a população de si mesmo. O poder, a consciência e poder, o poder, não é poder, quando você é diretor, quando você é governo, quando você é não sei o quê, quando você tem um título, as pessoas acham que é poder. Não é poder. Não, as pessoas não sabem o que é poder. Se elas soubessem realmente o que é poder, elas ficariam perplexas da pobreza que elas têm nas mãos delas. Governo não tem poder. Ninguém tem poder quando você tem título. O verdadeiro poder, ele é intrínseco das emoções do ser humano. A compreensão e o entendimento das emoções e da mente do ser humano, isso é poder. Pessoas que conseguem influenciar multidões, elas têm um poder, mesmo que elas não tenham conhecimento disso, elas conseguem influenciar pessoas, multidões de pessoas, né? Pessoas que, em vez de buscarem se desenvolver para conquistar esse poder sobre si mesmo, ser senhores de si mesmo, elas preferem delegar esse poder para outras pessoas que têm um pouco de conhecimento sobre esse poder. Poder você tem quando você domina a si mesmo. Quando você domina a si mesmo, ninguém consegue dominar você. Certo? Quando você tem o autoconhecimento daquilo que você realmente é, do poder que você tem nas tuas mãos, que é a mente e o seu corpo, alinhado ao seu espírito, a esse propósito, você tem um poder. Você não é escasso, você não está no extremo, né? Você está em equilíbrio. Então, quando você realmente entende o que é poder, eu posso dizer que você tem consciência, porque muitas vezes, olha como é as coisas, muitas vezes as injustiças que acontecem no mundo, de guerras, injustiças de governo, injustiça de instituições, vários tipos de injustiças acontecem no nosso mundo. Imagina você com um poder tão grande que num pensamento você consegue explodir uma pessoa. Essa pessoa que você acha que é inimigo e tal, isso e aquilo, não sei o que, por ideologias, certo? Que o sistema implantou. Imagina você não tendo o controle das emoções, não tendo o controle do pensamento, não entendendo o que é esse poder nas tuas mãos. Imagine quanta coisa negativa você poderia fazer com esse poder em suas mãos. Então, minha gente, o meta-humano, a trava do meta-humano, de sermos o máximo de nós, está realmente no conhecimento do poder que nós temos ou não temos. Marco, e o que você diz do sono neste equilíbrio?
pessoa ficar noite para estudar estes conhecimentos, veja bem, o estudar, quando você lê, você adquire uma informação pronta. Quando você aplica essa informação, você estuda, porque você vai procurar a melhor forma de você aplicar essa informação. Você começa a estudar. É aí que começa você olhar, se é nesse sentido, de você pegar informação, aplicar em você e ver como é que seu corpo, a sua mente, seu espírito se comporta conforme aquela informação. Aí você vai estar estudando, entende? Enquanto você está aprendendo, lendo, você não vai ter um desenvolvimento, digamos que assim, de conhecimento. Porque a informação aplicada, ela é estudo de conhecimento, tá? Então, quando eu faço os treinamentos, eu estou estudando. Quando eu estou lendo, eu estou apenas adquirindo informação pronta. Porque quando ela é aplicada, ela pode mudar o contexto, ela pode mudar literalmente, entende? É conforme a sua experiência. Então, esse poder que eu estou falando do meta-humano, que é o além, o extraordinário, se não tiver a consciência preparada, se não tiver a mente preparada e um propósito grandioso definido na sua vida, você vai ter uma trava para o desenvolvimento, para se desenvolver como meta-humano. Essa trava que você vai adquirir ou que você já tem, ela vem de outras épocas atrás, aonde você conseguiu atingir tal nível de poder que você conseguiu, talvez aí, atingir uma multidão ou várias pessoas, e você talvez tenha machucado essas pessoas, talvez você tenha feito algo não muito bom com esse poder, e hoje você tem uma trava, um medo, você tem aí um receio de trabalhar com esse poder. Ou você tem até vergonha de falar desse poder, de desenvolver todo esse potencial. Janaína, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Então, essas travas estão no seu nível de consciência adquirido ou não. Quanto mais você adquire consciência do propósito, do desenvolvimento como meta-humano, vai acontecer o quê? Mais poder você vai ter, mais consciência você vai ter, mais compreensão você vai ter, mais equilíbrio você vai ter. Quando você começa a desenvolver os seus poderes. Você está entendendo que é uma coisa que é igual o cara que fez a bomba. Ele fez a bomba com o intuito de fazer o bem para as pessoas. Ela foi utilizada por alguém de baixa consciência para fazer o que fizeram. Os nossos poderes é a mesma coisa. Imagine você com a sua mente dominando uma multidão, governos, enfim, e um desequilíbrio emocional. Você comete vários crimes através da sua mente, do seu poder. Essas travas, elas estão aqui no nosso inconsciente. Porque quanto mais a gente desenvolve a consciência, quanto mais a gente tem um propósito claro, mais você destrava, mais você dissolve essas travas. Dissolver essas travas através do nível de consciência, do nível de compreensão, do nível de entendimento. É aí que as coisas começam a acontecer. O propósito muito claro. Eu vou desenvolver esse poder mental, esse poder energético, o poder do som da minha voz, o poder do meu olhar, do meu sorriso, o poder dos meus músculos. Vários poderes nós temos. Mas eu tenho que ter um propósito muito claro para isso. Que não seja prejudicial a nenhuma outra pessoa.
que sirva, porque se eu perguntar assim, o que é mais difícil para você? O que é mais difícil? Curar ou ferir? O mais difícil é o curar. É muito difícil curar. Não é simples curar. Ferir é muito fácil. É simples ferir. Basta você fazer uma ação, você vai ferir. Basta uma palavra, você vai ferir. Você pode ferir inúmeras pessoas com uma palavra só. Se essas pessoas não tiverem trabalhadas emocionalmente. Mas curar é a coisa mais difícil que existe. Imagina o poder que você pode desenvolver para curar. De todas as formas. Você cura uma pessoa mentalmente, você cura uma pessoa energeticamente, você cura uma pessoa através do som da voz, através da tua sabedoria de dar um palpite para uma pessoa. Olha, na minha visão, eu, Marco, talvez eu consiga pensar dessa forma, assim, assim, assado. É o que eu estou enxergando nesse momento sobre você. Então, eu posso falar alguma coisa para uma pessoa baseada no meu conhecimento, emanando uma vibração energética pura, benevolente para essa pessoa. Eu estou ali atuando com o meu poder. Olha que incrível isso. Eu estou vendendo um produto com o meu poder. Não é persuasão, não é nada. É som e vibração. Som e vibração. Nível de confiança através do som e vibração. Você desenvolve credibilidade num comprador através da tua aparência, lógico, né? Do teu sorriso, do teu olhar e do som da tua voz. Você pode vender qualquer coisa se você desenvolver essa habilidade do som da voz, de como você se comunica e de como você se comunica com você mesmo também. Mas a primeira coisa é fazer isso com você, curar você, ser um laboratório, eu sempre digo isso, ser um laboratório de experiência consigo mesmo para desenvolver esse poder. Para que você consiga desenvolver esse poder, você tem que desenvolver muita consciência, muito entendimento sobre o que pode ocorrer se você desenvolver todo esse poder. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer sobre o meta-humano, poder e consciência. É o que a gente vê hoje. A gente vê hoje no sistema. Os caras se estraçalhando por poder, por um título. Não é por poder, é por um título. Esses caras eles não têm poder nenhum. Chega a dar pena, chega a dar dó desses energúmenos que estão ali exercendo um papel na sociedade. E eles estão achando que eles têm poder. Eles têm poder na caneta, mas quando uma multidão se reúne, sabendo quem eles são, tendo consciência do seu papel, eu duvido que eles consigam ficar na cadeira por muito tempo. Eles não conseguem, porque o poder emana da consciência, do entendimento daquilo que nós somos. Eu creio que quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente se desenvolver, quanto mais desenvolver essa consciência, desenvolver esse poder mental, o som da voz, a nossa energia, o campo vibratório, quanto mais a gente treinar isso, quanto mais pessoas fazendo isso, mais nós conseguimos, quanto mais a gente treinar todo esse nosso poder, nós vamos influenciar cada vez mais, mentalmente, energeticamente, outras situações. Não vou querer meter política aqui no meio também, mas basicamente é nesse sentido que a gente está vendo que as coisas estão definhando, que as coisas estão indo para o brejo, né? E a gente precisa desenvolver o nosso poder mental, emocional. Nós precisamos desenvolver todas essas habilidades para que a gente não precise pegar em armas. E isso é muito sério. A gente tem que desenvolver esse poder de consciência para que a gente não precise pegar em armas.
que o nosso poder venha daqui. Quanto mais pessoas desenvolvendo esse poder, mais a gente vai conseguir atuar, mais forte vai ficar a vibração, e nós não precisaremos pegar em armas. Que a nossa única arma seja o som da nossa voz, o brilho do nosso olhar, o poder da nossa consciência e a energia do nosso coração. Meta-humanos, dimensionais, transmutados. Eu quero agradecer a todos vocês, espero ter ajudado, espero ter feito algumas perguntas legais aí, bacanas, poderosas, que vocês vão poder levar para a vida de vocês amanhã, vão poder levar para o restante aí dos dias de vocês, se fazendo essas perguntas, se desenvolvendo e se treinando. Então eu fico muito grato, tá, de vocês estarem compartilhando as experiências comigo. Espero que vocês treinem cada vez mais. Quanto o ego atrapalha? Deixa eu responder aqui essa pergunta da Regiane. Quando o ego atrapalha, veja bem, o ego é o eu não trabalhado, tá? O ego é o eu não trabalhado. O ego é quando você não tem conhecimento de quem você é. Porque se você conhece quem você é de verdade, você não se ofende, você não precisa de títulos, você é o que é. Você é o poder em si. Entende? Nada te abala, você é consciente, você está em equilíbrio. Muitas vezes pode sair do desequilíbrio, alguma coisa, um gatilho, alguma coisa, mas na maior parte do tempo você está em equilíbrio. Então, o ego é o eu não trabalhado, é o eu com uma consciência de baixa vibração. Porque quando você começa a entender quem você é de verdade, você mantém esse eu em equilíbrio, o ego em equilíbrio, tá? Então, não culpe o ego pelas coisas que acontecem, não culpe os outros pelas coisas que acontecem, tudo se trata de você trabalhar isso com você. Ah, mas o meu ego, minha competitividade, isso e aquilo. Não, você não precisa competir sabendo quem você é de verdade. Quando você desenvolve poder, você pensa assim, para que eu vou querer competir? Não faz sentido, entende? Você com um alto poder, um grande poder, você competir por alguma coisa. Porque você sabe que você mentalmente, emocionalmente, vibratoriamente, você pode conquistar. Você cria uma nova realidade a partir desse poder que você desenvolve. Para que você vai competir? É pobreza mental e espiritual, competições. As competições, elas servem apenas para separar. Aí eles dizem que é os bons dos ruins. Só que nenhum é bom e nenhum outro é ruim. Uns treinaram mais, outros treinaram menos. Só que daí eles colocam esses seres em competições para dizer que existem os ruins e que existe o lado bom. Existe uma separação. O competir nunca é bom, tá? O competir para saber quem é melhor nunca é bom. O competir para você ter um alto desafio, aí isso é muito importante para você atingir novos níveis. Isso é muito importante. Mas olhar o cara que chegou em primeiro lugar e todos os outros que se esforçaram também para atingir os novos níveis, é burrice demais. É burrice demais. Você procurar o primeiro lugar, né, sabendo quem você é de verdade, não faz sentido você procurar o primeiro lugar. Não faz sentido você entrar numa competição para atingir o primeiro lugar. Não faz sentido. Entende? Não faz sentido. Porque provar para outros que você é melhor do que os outros, do que uma multidão, para quê? Isso é ego, tá? É competir com outros. Quando você faz isso com você mesmo, diz assim, não, eu vou
correr 300 quilômetros para me desafiar, porque é uma competição minha interna. Mas você estava tão preparado conscientemente, sabendo o que você queria, com um propósito tão claro, que você correu os 300 quilômetros, passou todo mundo e chegou lá dando risada, tranquilo e tal. E aí te deram uma medalha por aqui. Diz assim, para que eu quero medalha? Não faz sentido nenhum. Eu fiz isso para me desafiar. Entende? E o mundo virou essa competição de merda que é hoje. Né? Pessoas querendo ser melhores que outras pessoas. Então, gente, esse assunto do ego ele é bem vasto, enfim, e já é 10h30, já é 10h30, né? Então, gratidão, maravilha, eu que agradeço a todos vocês novamente, tá? Mas pense muito, a live vai ficar gravada, dá uma avaliada aí em tudo que eu falei, pode concordar, discordar, comente, compartilhe, enfim. Acredito que alguma coisa de boa tem aí, tá? Vai ficar no YouTube também. Eu vou subir para o YouTube amanhã também essa live, tá? Eu vou dar uma editada nela aí. Eu não costumo cortar pedaços, apenas o início, né? E alguma partezinha aí, né? Mas vai estar lá no YouTube lá. Se você gostou ou não gostou, enfim, do que eu falei aqui, algumas coisas talvez muito fortes que eu tenha falado aqui, né? Então procure se trabalhar aí. Tá? Mas assim, eu quero agradecer de coração mesmo pela troca de experiência entre nós. Tentei passar aqui um pouco, né, desse conhecimento, dos treinamentos que eu faço, e que vocês realmente se desenvolvam como meta-humanos. A gente precisa de muitas pessoas treinando, se desenvolvendo, para que a gente consiga mudar a realidade do nosso mundo. A gente precisa mudar a realidade do mundo não com armas, aqui, ó, com consciência. A gente precisa mudar a realidade do nosso mundo com a nossa consciência, com o nosso coração. A gente precisa de muitas pessoas treinando e se desenvolvendo para isso. E nós podemos tornar esse mundo melhor. Nós podemos tornar esse mundo melhor sem armas, gente. A única arma que a gente vai utilizar é a nossa mente, o nosso coração. E a gente pode fazer isso. Disseram para nós que a gente não pode, mas a gente pode fazer isso. É só treinar e se desenvolver. É só se desafiar que vai dar tudo certo. Então, gente, um beijo no coração. Fiquem tudo na paz, na alegria e na prosperidade que todos vocês merecem, tá bom? E um bom final de semana aí. E a gente se encontra aí na semana que vem, talvez aí com um novo assunto ou com um assunto aí que venha complementar essa live aqui, tá bom? Gente linda, tudo de bom para vocês. Beijo no coração.